A busca pela salvação de Megumi tem início, mas parece que está longe de acabar, porque em um momento de tristeza e perdido em um abismo de angústia, ele se recusa a voltar. E isso é problemático. Ele acabou de se tornar herdeiro da fusão de Tengen e o quanto da vida perdeu importância para ele. Megumi agora tem potencial para ser o vilão final de Jujutsu Kaisen. E no meio disso tudo, Sukuna recebe golpes letais, assim como os nossos protagonistas. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse de Jujutsu Kaisen? Caramba, olha só, eu tô um pouquinho preocupado com o Megumi, com essa recusa dele de ser salvo, de retornar, porque Akutami disse uma vez que já tinha um final definido para Fushiguro e para o Yuji ainda não, estava em aberto. E agora soa um alarme, se ele já pensou no final para o Megumi, talvez esse final não seja tão bom assim. Então esse vídeo está bem detalhado, bem explicadinho e eu acho que você vai sair daqui acreditando que o Megumi pode ser vilão final da série. Assiste até o final aí, beleza? Se você é novo no canal, assiste. Se você curtiu, eu peço para você se inscrever. Agora se você já é um feiticeiro nível Gojo não dá, Yuta também não. O Yuta não dá mais também, né? Bom, se você é um feiticeiro nível Eraean, dispara o dedão no like aí agora com vocês tudo sobre o Jujutsu Kaisen 251. Então vamos lá meus amigos, o nosso capítulo começa com o Sukuna questionando como foi que o Yuta foi capaz de copiar a sua técnica de clivar. E o Yuta responde com outra pergunta: se o Sukuna conseguiu recuperar o seu 20º dedo, que implica fortemente que Yuta o consumiu. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque eu fiz um vídeo não tem nem 2 dias dizendo que o Yuji foi feito com o 20º dedo e agora a Akutami catou e refutou isso no outro dia. Obrigado por ver os vídeos do canal, né? Mas olha só, temos uma base de confirmação muito interessante que a Rika atual precisa sim consumir uma parte de alguém para que as cópias de Yuta funcionem. Ou seja, a cópia é a técnica inata do Yuta, mas precisam ser escaneadas por Rika. Agora surge uma pergunta que eu creio que você já se fez. O que acontece se outra pessoa consumir um dos dedos de Sukuna com Yuji e agora Megumi correndo por aí com alguns desses dedos já consumidos? Bom, a consciência do Sukuna reside no seu domínio inato, que acabamos vendo persistir mesmo quando o Yuji acabou morrendo. Lembram disso? Então eu creio que o Sukuna seria capaz de possuir qualquer um que tivesse consumido um dos seus dedos com 2 condições. Desde que quem comeu o dedo não morresse no processo. E claro, assumindo que eles não poderiam prendê-lo assim como Yuji fez. Mas não seria realmente capaz de se manifestar em 2 personas dele ao mesmo tempo. Então se o Yuta consumiu o dedo, devemos ficar um pouquinho preocupados aí. Porém, talvez a minha ideia ainda seja real e o Yuji tenha assim consumido o último dedo de Sukuna e o Yuta copiou a técnica diretamente do próprio Yuji. Mas como já vimos que a Rika que consome as partes dos corpos aí antes das técnicas serem copiadas, Rika teria se tornado uma portadora dos dedos. Mas como ela é a rainha das maldições, então um dedo não poderia possuí-la. Confuso, né? Só que Sukuna pode devorar Rika em tese para recuperar esse dedo perdido, já que o dedo é indestrutível. E agora eu fiquei preocupado com Rika. Mas bem, continuando, Yuta e Yuji continuam a atacar Sukuna freneticamente. O Yuji o cega momentaneamente cuspindo sangue nos olhos do rei das maldições. E Yuji diz a si mesmo que esta é a última chance de derrotar Sukuna e conseguir trazer Megumi de volta. E olha que legal, a Rika agarra Sukuna e o derruba enquanto o Yuji dá um belíssimo chute no Sukuna ao mesmo tempo. E o Sukuna ele percebe que a sua produção de energia é amaldiçoada e mesmo o controle sobre o corpo de Megumi ficaram bastante prejudicados por todas essas lutas. O Yuta antecipou que para Sukuna usar o corte mundial, ele teria que pôr sua vida em risco ao desfazer a sua defesa com a cesta de Vimy Oka. Porque se ele desfazer essa defesa, vai liberar o acerto garantido da escada de Jacó do Yuta, que está sendo empregada aqui na sua expansão de domínio. No entanto, o Yuta ele continua com seus ataques e se recusa a permitir qualquer brecha que o Sukuna
Sukuna tenha qualquer chance de fazer algo. Somado também aos diversos golpes cortantes do Yuta, o sangue que o Yuji cuspiu no rosto do Rei das Maldições explode. E olha isso que legal, galera. O Yuji realmente pode usar manipulação de sangue. Parece que de fato está confirmado, mesmo que de uma forma mais limitada. Curiosamente, ele é em tese filho do Kenjaku, que também já foi um Kamo. Anteriormente também tivemos diversos disparos de sangue na luta do Sukuna aqui, e era a supernova de Chozo. Mas o Chozo não está por perto, o que implica que foi o Yuji que utilizou isso também. Lembram quando o Yuji chamou o Kamo de bom professor e disse que o Chozo era péssimo em ensinar? Temos agora a confirmação. Afinal, o que o Kamo possivelmente ensinaria ao Yuji, que o Chozo também tentou ensinar: a manipulação de sangue. Depois disso adentramos em um breve flashback com mais revelações. O Yuji narra que as almas podem ser basicamente combinadas um pouco, mas elas nunca vão se tornar uma. Ele descobriu isso de acordo com as notas de Yuki em sua pesquisa de almas. E com isso o Yuji diz que com toda certeza vai conseguir acordar a alma de Megumi, já que a sua alma não se fundiu a Sukuna. Hana acrescenta que a técnica de anjo combina bem com o plano do Yuji, porque o encarnado, no caso Sukuna, está diretamente ligado à técnica amaldiçoada e ao ego do seu objeto amaldiçoado, que no caso são os dedos. Ou seja, a escada de Jacó pode ser útil, mesmo que as chances sejam mínimas de salvação. Então o plano é separar a alma de Sukuna e Megumi ao entorpecer a sintonia do Sukuna com o corpo de Fushiguro e acertá-lo então com a escada de Jacó. E é exatamente isto que acontece. Eles conseguem cortar os braços de Sukuna e com isso quebrar a cesta de Vimioka. Yuta então usa a escada de Jacó em Sukuna com liberação máxima. E claro que você se pergunta: como que o Sukuna não morreu disso? Afinal, a escada de Jacó, em tese, na liberação máxima, deveria ser o seu nêmesis e obliterar completamente ele. Mas bem, como Megumi e Sukuna não foram divididos e o corpo inteiro não é tratado como um objeto amaldiçoado, ou seja, mesmo que o Sukuna esteja aqui presente na sua forma completa da Era Heian, ainda é o corpo do Megumi. Então basicamente o Megumi, coitado, né, sofreu parte do dano do Sukuna. Claro que o acerto aqui ocorre em uma fração de segundos. O Sukuna não fica muito tempo tancando isso. E pode ter dado tempo do Sukuna entrar no seu próximo movimento, já que ele não tinha saída. Nessa fração de segundo, o Yuji ele invade o espaço entre as almas de Sukuna e Megumi. E o Yuji imediatamente pede a Fushiguro para acordar, para voltar com ele. No entanto, embora os cálculos dele e de Yuta sobre todos os aspectos técnicos do resgate de Megumi estejam perfeitamente corretos, parece que o próprio Megumi não tem mais vontade de viver. Ele implora a Yuji que pare, dizendo que já é o suficiente. E eu acabei de ter um choque nessa cena aqui, meus amigos, porque essa cena é sem dúvidas uma exibição bem melhor do Megumi do que eu esperava. Porque eu achei que ele reagiria de outra forma, mas o fato dele estar no fundo da escuridão e agora recusar ajuda, sabe o que eu acho que vai acontecer, galera? O Megumi acabou de ter o potencial para se tornar o vilão final de Jujutsu Kaisen. Porque se ele está cansado e deprimido, ele poderia ir para uma invocação suicida de Mahoraga. Mas agora ele é o herdeiro de Tengen e da fusão da humanidade. Nada mais importa para ele. Então talvez ao invés de invocar Mahoraga para morrer no processo, ele pode ir para a invocação suicida da fusão de Tengen com a humanidade que o Kenjaku acabou deixando dentro do seu corpo. E sabe por que isso é para ser levado a sério? A Akutami disse uma vez em uma entrevista que já tinha o final para Fushiguro escrito, mas não para Yuji. E isso é estranho, afinal o Yuji é o personagem principal. Então talvez o destino de Megumi seja não ter retorno e iniciar a fusão da humanidade simplesmente porque ele não liga para mais nada. Os repetidos não me importo que o Megumi disse aqui me fazem pensar que isto vai acontecer. Ainda mais, e o que mais assusta, é lembrar que a sua alma ela foi afogada na pura maldade durante o banho para Sukuna se fundir no seu corpo. E Uraume nos conta que um ato de maldade como aquele banho gera
um ser de maldade. Isso seria um plot twist e tanto, hein, meus amigos. Mas antes de respirarmos, escutamos escamas de dragão repelir par de meteoros. Sukuna destrói a expansão de domínio de Yuta e não só isso. Invocando os 3 cânticos para sua técnica amaldiçoada suprema, ele lança o corte mundial que acerta Yuta, Rika e Yuji. O que são esses cânticos, galera? É o caminho ultra arcaico aqui de pronunciar a ativação de uma técnica, beleza? Ele pode aumentar bastante aí a potência ao custo de demorar mais. Isto pode ser até considerado uma espécie de voto vinculativo, considerando quão desnecessário é esse nível de detalhe. Mas a forma como é descrito é mais provavelmente semelhante a carregar um ataque, perfeito? Yuta, Yuji e Rika ficam bem feridos pelos golpes de Sukuna. No entanto, para aqueles que acreditavam na vitória, prevalece um ataque surpresa. Baki Zenin entra na batalha e ataca Sukuna pelas costas. O ataque da feiticeira feroz se energia amaldiçoada acontece. Uau! Olha que legal esse paralelo com a página de quando o Gojo também sofreu um ataque igualzinho pelo Toji. Muito legal. Bom, já é a hora da Maki finalmente aparecer e ela está usando uma arma e tanto aqui contra o Sukuna. Quando a Mai, sua irmã, se sacrificou para salvar e capacitar a Maki, ela deixou para trás uma réplica exata da katana divisora de almas que serve como a última conexão da Maki com a sua irmã. E essa arma que ela empunha é para cumprir a sua promessa de destruir tudo. Maki destruiu todo o clã Zenin usando a katana divisora de almas que ignora toda a resistência física para cortar as substâncias mais duras e atingir diretamente a alma do seu alvo. Curiosamente, Toji usou outra versão dessa katana, frequentemente inclusive na sua missão de assassinar o vaso estelar de Tengen. Agora Yuji e Yuta morreram. Bom, o Yuji estava um pouquinho mais afastado. Agora o Yuta tomou certeiro. Estava colado ali corpo a corpo. Mas eu ainda acho que o Yuta está vivo. Pelo menos por enquanto. Porque assim, galera, quando Yuta, Yuji e Rika foram atingidos pelo corte mundial, notem o topo do domínio do Yuta que rachou. Mas não entrou em colapso completamente. Porque vemos que o domínio ainda está ativo quando a Maki apunhala o Sukuna pelas costas. E por que eu estou mencionando aqui o fato de que seu domínio ainda existe? Porque quando Toji matou o Dagon lá em Shibuya, no momento que o Dagon morreu, seu domínio desapareceu completamente em um instante. E eles foram teletransportados de volta para a estação de Shibuya. Então, se Yuta tivesse morrido aqui já, todos que estavam lá deveriam em tese ser teletransportados para fora do seu domínio. Ou seja, ainda está vivo, pelo menos por enquanto. Fora que repetidamente é dito que a energia de Sukuna também está caindo constantemente, né? Então o corte mundial pode ter tido um dano bem menor. O golpe foi poderoso, capaz de cortar o corpo de Yuta. Mas enquanto o Sukuna estava com a produção extremamente baixa, temos que ver o quanto foi esse corte. Interessante, né, galera? O que você acha dessa ideia do Megumi ser o vilão final? Simplesmente não querer voltar, assumir toda essa maldade ao qual ele foi banhado lá na fusão do Sukuna e simplesmente liberar a fusão, iniciar o final de Evangelion. Vai ser mais ou menos nesse nível aí. Tem um potencial muito grande, ainda mais que a Kutami disse que tem um final já escrito por Megami desde o começo. Desde o começo? Estranho isso, né? Talvez o final ele se torne um vilão. E o Yuta morreu? É Jujutsu Kaisen. Se você falar com certeza que ele tá vivo, você tá errado já desde o começo. Deixe seu review, suas teorias aqui. Se gostou desse vídeo, um likezão. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.